Bem, queridos alunos, vamos começar a nossa aula de República Velha. Eu sei que nós estamos aí na reta final em História do Brasil, o cansaço é grande, está querendo ver a sua novela, está querendo ver o seu futebol, e o professor Rafael quer falar de República Velha, coisa velha, de quem vive como dizem alguns alunos, quem vive de passado é museu, né? Mas sabemos que se não entendemos a história do nosso país, jamais conseguiremos fazer com que o país que a gente vive seja um país justo, igualitário e fraterno, né? Principalmente quando pensamos nos nossos queridos filhos. Bom, falar de República Velha é falar de corrupção, falar de República Velha é falar de uma elite no poder, falar de República Velha é falar de um Brasil desigual, falar de República Velha é falar de um Brasil que, digamos assim, enfrenta sérios problemas que são problemas muito parecidos com os problemas que ele tem hoje. A corrupção, as fraudes, os conchavos políticos, as misérias em regiões mais distantes, nada disso mudou desde aquele tempo, tá? Então, rapidinho, porque vocês já viram nos documentários que eu já mostrei, a República Velha, ela é um primeiro momento do período republicano brasileiro. Começa em 1889, com a proclamação da República pelo Marechal Deodoro. Você viu o comentário do Eduardo Bueno sobre o Marechal Deodoro. Quem proclama a República no Brasil é um monarquista. Esse 1889, então, representa o início da República Brasileira. E desse início nós vamos até o ano de 1930, quando a República se encerra, chamada República Velha. Tá? Continua a República a partir de Getúlio, mas isso é objeto de outra aula. Então nós vamos de 1889 até o ano de 1930, tá bom? O primeiro momento da República Velha vai de 1889, como eu disse, a 1894. Governo dos militares, chamado de período da República da Espada. Tá? Esse período marcado pelo governo dos militares marca um esforço inútil, mas um esforço dos militares em promover um processo de industrialização no Brasil. Não é inútil por quê? Porque não deu certo. Porque quem tinha muita força nesse país eram os grandes cafeicultores. E eles dificultaram tanto que conseguiram afastar a figura desses marechais do poder e colocar no lugar deles um civil chamado Prudente de Moraes. O grande êxito dos militares foi a elaboração da Constituinte e a promulgação da Constituição de 1891, uma Constituição mais liberal do que a anterior, a Constituição da Mandioca, de 1824, mas uma Constituição com defeitos gravíssimos, como, por exemplo, a permissão do voto aberto, né, ou a proibição do voto secreto, a exclusão de uma grande parcela da população brasileira, onde só homens com mais de 21 anos e alfabetizados pudessem votar. Isso exclui aí 90 e poucos por cento das pessoas que viviam aqui nesse país. Então, a Constituição trouxe consigo alguns defeitos, mas ela inaugura a República, inaugura esse período mais, entre aspas, democrático da história do Brasil. Talvez o mais democrático de todos até então, né? Porque até então o Brasil era um império e antes disso uma colônia portuguesa. Bom, então a República da Espada, ela logo será substituída pela República das Oligarquias, ou República Oligárquica. Nesse momento, de 1894 a 1930, os presidentes do Brasil e os políticos que os assessoram, esses sujeitos da política nacional, eles vão se utilizar de mecanismos de controle do poder. Entre eles, eu vou falar de 5 mecanismos de controle do poder. O voto de cabresto, como você pode ver na imagem, nós temos uma imagem clara. O coronel, o grande fazendeiro, com uma arma na mão, obrigando uma senhora, a votar na urna no candidato que ele quer. Se ela fizer algo diferente, algo perigoso pode acontecer com ela. Né? Abaixo uma ilustração muito parecida, com o mesmo propósito, mostrando o voto de cabresto, o animal, um cavalo sendo puxado, na verdade um burro sendo puxado por um sujeito, induzindo ele, levando ele a uma urna
né? E essa urna está sendo guardada pela República, uma mulher representando a República. A República é um substantivo feminino, né? Então, esse animal representa o povo brasileiro sendo conduzido por um cabresto a votar em quem convém ao grande político, ao grande coronel. Esse é o voto de cabresto.